Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você chegou até aqui porque vive com o intestino estufado, sente dor, gases, diarreia, prisão de ventre ou simplesmente sente que nunca mais, ou simplesmente sente que nunca sabe como o seu corpo vai reagir depois de uma refeição, eu quero conversar com você, porque hoje o assunto provavelmente você já ouviu falar. A famosa dieta Low FODMAP. A famosa dieta Low FODMAP. Talvez você tenha pesquisado sobre intestino irritável e apareceu a Low FODMAP. Talvez alguém já tenha falado, você precisa cortar os FODMAPs da sua alimentação. Ou talvez você tenha entrado em uma lista da internet. Ou talvez você tenha entrado em uma lista gigantesca da internet pensando, meu Deus, eu não posso comer praticamente nada. E aí que começa o problema, porque hoje a Low FODMAP está muito na moda. E quando uma estratégia nutricional fica muito popular, normalmente acontece uma coisa, ela deixa de ser entendida como uma ferramenta e começa a ser tratada como uma verdade absoluta. Tem gente que acha que a dieta Low FODMAP é a melhor dieta para qualquer pessoa com problema no intestino. E tem gente que está olhando para ela de uma forma extremamente negativa, como se fazer a Low FODMAP fosse praticamente sinônimo de passar fome, retirar centenas de alimentos e prejudicar a alimentação. Mas eu quero te dizer uma coisa logo no início. Nenhuma dessas duas visões está completamente certa. A dieta Low FODMAP pode ser uma estratégia muito interessante para algumas pessoas, mas também ela pode ser completamente inadequada para outras pessoas. E principalmente, ela pode ser muito mal utilizada. Hoje eu quero te explicar o que é a dieta Low FODMAP. Hoje eu quero te explicar o que é a dieta Low FODMAP, por que ela pode ajudar algumas pessoas, quais são os erros mais comuns, como essa estratégia realmente funciona e, principalmente, como você pode usar este conhecimento para chegar mais perto de uma alimentação mais segura, livre e sem medo. Porque o objetivo aqui não é você passar o resto da vida com uma... Porque o objetivo aqui não é você passar o resto da vida com uma lista de alimentos proibidos na mão. O objetivo é você entender o seu corpo e no final conseguir olhar para uma refeição e pensar: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que funciona para mim, eu sei como me organizar. Isso é liberdade alimentar. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi, sou nutricionista, tenho intolerância à lactose e sensibilidade ao glúten não celíaca. E se você gostou já desse tema, curte o vídeo, compartilha para aquela pessoa que você sabe que está precisando deste conteúdo e me siga para mais desses assuntos. Vinheta. Bem, vamos começar pelo começo. O que significa Low FODMAP? Essa dieta é o nome dado ao FODMAP é o nome dado a um grupo de carboidratos de cadeia curta que são fermentáveis e que, em algumas pessoas, podem ser mal absorvidas no intestino. O nome parece complicado, mas vamos deixar isso um pouco mais simples. Imagine que o seu intestino é uma cidade. Você come uma refeição e os alimentos são passados pelo sistema digestivo como se fossem caminhões de entrega de mercadorias. Algumas dessas mercadorias, elas não são muito bem processadas pelo intestino. Algumas dessas mercadorias são sim bem processadas pelo intestino, mas outras não são absorvidas completamente no intestino delgado e acabam chegando ao intestino grosso. E ali existe uma verdadeira cidade de bactérias. E essas bactérias fermentam esses carboidratos. E essa fermentação pode produzir gases. Além disso,
Alguns FODMAPs têm a capacidade de aumentar a quantidade de água dentro do intestino. Então imagine que em uma pessoa mais sensível, você pode ter a combinação de mais água, mais fermentação e mais gás. Para algumas pessoas, pode significar mais distensão abdominal, mais dor, gases, diarreia ou alteração total no funcionamento do intestino. Mas aqui está um ponto um tanto quanto importante. Isso não significa que os alimentos altos em FODMAP são alimentos ruins. Eles não são toxinas, não são alimentos que você precisa eliminar porque fazem mal para todo mundo. E também não significa que uma pessoa que sente gases depois de comer um alimento necessariamente tenha intolerância àquele alimento. Vamos dar uma separada aqui nas coisas, tá bom? Porque é uma confusão muito comum. Essa é uma confusão muito comum, porque sintomas gastrointestinais são multifatoriais. O que você come importa, mas a quantidade também, a combinação de alimentos, a velocidade em que você come esse alimento, o seu nível de estresse naquele momento, o seu sono naquele dia, o funcionamento intestinal naquele momento, tudo isso importa. E principalmente a sensibilidade do seu intestino naquele momento. Por isso, uma pessoa pode comer determinada quantidade de alimento e ficar muito bem, enquanto outra pessoa com o intestino mais sensível pode ter algum tipo de sintoma. E aqui começa a nossa conversa sobre a Low FODMAP, porque ela não deveria ser entendida como FODMAP faz mal. Então, vou eliminar da alimentação. Porque ela não deveria ser entendida como alimentos altos em FODMAPs fazem mal, então vou eliminar todos eles da alimentação, porque a lógica é totalmente diferente. Em determinados casos, principalmente para algumas pessoas com síndrome do intestino irritável, podemos utilizar uma estratégia estruturada para reduzir temporariamente a exposição a determinados carboidratos fermentáveis, observar a resposta dos sintomas e depois começar a reintroduzir esses alimentos de uma maneira mais organizada. Você está percebendo a diferença? A dieta Low FODMAP não deveria ser vou cortar tudo para sempre e viver assim para o resto da vida. Ela deve ser uma ferramenta. Vou utilizar esta estratégia de forma temporária para entender melhor o que está acontecendo e descobrir a minha tolerância individual. E isso muda completamente essa narrativa. Porque o que eu mais vejo são pessoas... Porque o que eu mais vejo é a pessoa descobrindo a dieta Low FODMAP e transformar em uma estratégia terapeuta e transformar esta estratégia terapêutica em uma dieta eterna. E esse é um dos maiores erros. Mas então, por que a dieta Low FODMAP pode ser uma oportunidade de conhecimento para você? Porque quando ela é bem indicada e bem conduzida por um bom profissional, ela pode ajudar algumas pessoas a entenderem melhor os seus sintomas. E isso é muito importante para quem vive com medo de comer. Porque talvez hoje você esteja vivendo em um ciclo assim. Você come, passa mal, fica com medo, corta o alimento e melhora. E aí você começa a desconfiar de outro alimento. E aí você corta mais um alimento, depois outro, e de repente você não sabe mais o que realmente
você tem algum certo de intolerância ou se você está simplesmente comendo cada vez menos alimentos por medo de passar mal. Essa dieta, quando bem utilizada, ela pode ajudar. A dieta, quando bem utilizada, ela pode ajudar a interromper essa confusão. Não necessariamente porque ela vai te dizer este alimento é proibido, mas porque ela pode ajudar a criar um cenário mais organizado para você observar. Quais sintomas eu tenho? Em qual quantidade? Com quais alimentos? Qual é a minha tolerância? E isso é completamente diferente de viver eliminando alimentos de forma aleatória. Mas eu preciso responder muito algumas objeções um tanto quanto comuns. Vamos ver se alguma delas é sua. Essa dieta não é extremamente restritiva? E sim, ela é restritiva. Essa é uma crítica válida, mas a fase inicial da estratégia é restritiva por definição. O problema não é existir uma fase restritiva. O problema é quando essa fase se prolonga infinitamente. É como usar uma muleta. Se você machucou a perna, a muleta pode ser útil durante um período, mas você não deveria passar o resto da vida andando com uma muleta porque tem medo de voltar a caminhar. E a mesma lógica vale aqui. A restrição ela pode ser uma ferramenta, mas o objetivo é avançar. Uma segunda objeção muito comum é: mas eu não vou ficar sem comer um monte de alimento? E sim, durante uma fase específica, alguns alimentos podem precisar ser reduzidos e substituídos. Mas isso não significa que você nunca mais vai poder comer esses alimentos. Aliás, isso é justamente um dos maiores problemas da forma como a dieta Low FODMAP é divulgada na internet. O indivíduo vê uma lista, isso pode, isso não pode, e aí começa a enxergar um alimento como um botão de liga e desliga, proibido e permitido. Só que o corpo humano não funciona dessa forma. A sua tolerância pode depender da quantidade consumida daquele alimento, da combinação e do contexto por inteiro, e principalmente da sua resposta individual. E existe uma terceira objeção aqui, muito comum. Se eu melhorar com a dieta Low FODMAP, significa que descobrir quais alimentos me fazem mal? E não necessariamente. Esse é um ponto muito importante. Melhorar os sintomas durante a fase de redução não significa automaticamente que todos os alimentos retirados eram responsáveis pelos seus sintomas. E é exatamente por isso que existe uma etapa fundamental depois da restrição, que é a reintrodução, porque é ela que ajuda a entender o que você realmente tolera. E é aqui que muitas pessoas abandonam o processo. Essas pessoas melhoram, ficam felizes e pensam: finalmente descobri minha dieta, a dieta Low FODMAP. E continua a restrição para o resto da vida. Só que na verdade talvez ainda falte a parte mais importante: descobrir o que você consegue comer daquela lista infinita. E não apenas aquilo que você deveria evitar. E não apenas aquilo que você precisa evitar. E isso é fundamental para conseguir comer com segurança e sem medo. Porque uma pessoa que conhece apenas os alimentos que não pode, continua inseguro. Mas uma pessoa que conhece os próprios limites, começa a ganhar autonomia. E autonomia é o que permite que você viaje, que você saia para jantar, participe de um aniversário e coma no trabalho sem precisar viver em um alerta constante. Mas vamos falar agora um pouco sobre como essa estratégia funciona de verdade. E aqui eu quero começar pelo jeito errado.
O jeito errado é abrir o Google, pesquisar dieta low FODMAP, encontrar uma lista de alimentos proibidos e permitidos e começar a cortar tudo. E é assim que muita gente faz. E parece lógico, se tem FODMAP, eu não posso. Só que existe um problema enorme nessa lógica. Essa dieta não funciona simplesmente como uma lista de proibidos e permitidos. A quantidade faz a diferença. Por isso, o caminho correto é muito mais estruturado. De uma forma simplificada, podemos pensar em 3 grandes momentos na fase da dieta low FODMAP. Primeiro, existe uma fase inicial de redução dos alimentos ricos em determinados FODMAPs. O objetivo aqui é reduzir a carga de FODMAPs da alimentação e observar se os sintomas melhoram. Mas atenção, isso não significa retirar tudo de forma indiscriminada. É preciso observar a maior variedade, é preciso preservar a maior variedade alimentar possível dentro do que é adequado para aquela pessoa. E isso é muito importante porque uma dieta terapêutica não deveria ser mais restritiva do que necessário. Bom, a segunda fase, ela vem depois da dieta da restrição. Ela vem depois da restrição, que é a etapa que eu considero a mais fundamental, que é a reintrodução. E aqui começa uma verdadeira investigação. Você pode começar a testar grupos específicos de FODMAPs de maneira organizada, de uma maneira mais organizada. É como se você estivesse fazendo pequenos experimentos. Imagine que você está tentando descobrir qual é a chave que abre a porta. Você não joga todas as chaves que você tem no chão e conclui que nenhuma funciona. Você testa uma por uma. Então, no alimento, você observa, você anota, você compara, entende a resposta. E na prática, você pode descobrir, por exemplo, que tolera determinada quantidade de um grupo de FODMAP, mas tem mais dificuldade para outro. Ou que tolera uma pequena quantidade de um determinado alimento, mas não uma porção maior. E isso é extremamente diferente do que pensar, eu não posso comer esse alimento. Tá entendendo a diferença? Porque talvez a realidade seja, eu consigo comer esse alimento em determinada quantidade. Percebe como isso muda a sua vida? Uma pessoa que pensa, eu não posso, vive com medo. Uma pessoa que sabe quanto tolera, ganha segurança. E restrição, reintrodução. E depois da reintrodução, chegamos à terceira etapa, que é a personalização e manutenção. Aqui a ideia é construir uma alimentação que faça sentido para você. Porque o objetivo não é viver uma dieta low FODMAP rígida para o resto da vida. O objetivo é chegar na maior variedade alimentar possível dentro da sua tolerância individual. E aqui existe uma coisa que eu quero que você guarde para sempre. A melhor dieta para o seu intestino não é necessariamente a dieta com menos alimentos, e sim a dieta que você consegue sustentar e que atende às suas necessidades nutricionais e que permite que você tenha a maior variedade possível de alimentos sem viver em sofrimento. Grande, né? Esse é um ponto que eu considero fundamental. Porque se você está evitando 50 alimentos e não sabe por quê, você não necessariamente está mais seguro, correto? Você pode simplesmente estar mais restrito. E segurança alimentar não é saber uma lista enorme de alimentos proibidos. Segurança é saber tomar decisões, entender o seu corpo e saber o que fazer quando comer fora, por exemplo.
É saber lidar com alguma exposição inesperada. É saber que um desconforto não significa automaticamente que você estragou tudo. E isso aproxima você da liberdade alimentar. E eu quero que você saia hoje desse vídeo com uma tarefinha prática. Não é sobre cortar alimentos, é sobre observar. Se você tem sintomas intestinais recorrentes durante os próximos dias, comece a perceber o que você comeu, qual foi a quantidade, como você estava emocionalmente, como você comeu aquele alimento, rápido ou devagar, como estava o seu intestino naquela refeição, como estava o seu intestino antes daquela refeição e o que aconteceu depois. Porque antes de começar uma estratégia restritiva, você precisa aprender a olhar para o seu próprio padrão. E eu faria ainda mais uma coisa. Pare de procurar uma lista universal de alimentos proibidos, porque talvez o alimento que você está evitando hoje nem seja realmente o problema para você. Talvez esteja evitando o alimento por medo e não por evidência. E isso é extremamente o contrário do que queremos construir aqui com você. Então, se você lembrar de apenas 3 coisas desse vídeo, eu quero que você lembre disso. Primeiro, a dieta Low FODMAP não é uma dieta para todo mundo. Ela é uma estratégia que pode ser útil em situações específicas e precisa fazer sentido dentro do contexto daquela pessoa. Segundo, a dieta Low FODMAP não deveria significar restrição para sempre. A estratégia tem uma lógica. Redução, investigação, tem uma lógica de redução, da investigação, reintrodução e a personalização. E o terceiro é o objetivo dessa dieta, que não é descobrir quantos alimentos você precisa eliminar, mas sim descobrir quantos alimentos você consegue manter. Porque talvez você tenha chegado até aqui acreditando que a solução para o seu intestino seja uma dieta cada vez mais restritiva. Mas eu quero te propor uma mudança de perspectiva. Talvez o caminho não seja como eu faço para cortar os alimentos, e sim seja como eu descubro exatamente o que meu corpo tolera. Porque existe uma diferença enorme entre viver dizendo eu não posso comer isso e viver dizendo eu sei que isso nessa quantidade, nesse contexto funciona para mim. A primeira, a pessoa está presa no medo. E a segunda, ela está construindo autonomia. E essa é uma autonomia que permite que você volte a comer com muito mais segurança, participe de encontros, viaje, vá em restaurantes e pare de se sentir a pessoa mais difícil da mesa. A dieta Low FODMAP pode ser uma ferramenta neste caminho, mas ela não deveria ser a sua nova prisão alimentar. Ela deveria, quando realmente bem indicada, ajudar você a entender melhor o seu intestino, para que no futuro você precise pensar cada vez menos sobre o que pode e o que não pode comer. Porque o verdadeiro objetivo não é uma lista perfeita de alimentos permitidos, e sim voltar a confiar nas suas escolhas. Bom, se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre a dieta Low FODMAP de uma forma diferente, deixe o seu like, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente te ajudam a entender o seu corpo. Me conta aqui nos comentários. Você já tentou fazer essa dieta? Você ficou apenas na fase de restrição ou chegou a fazer a etapa de reintrodução? E a etapa de... E claro,
Se você quer aprender mais sobre intolerâncias alimentares, intestino e principalmente como recuperar a segurança para comer sem viver com medo e passar mal, me siga aqui no YouTube e nas redes sociais que estão aqui na descrição. Acompanhe os próximos vídeos porque aqui o objetivo não é te ensinar a ter medo de mais alimentos, mas sim ajudar você a comer sem medo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!